Menos de 48 horas depois, Marcelo Marques volta atrás e retoma a candidatura à presidência do Grêmio. O cenário agora é Marcelo na chapa para o Conselho Deliberativo, Marcelo na chapa à presidência, como candidato à presidência e que tem grande chance de ser aclamado presidente do Grêmio, sem precisar passar por uma votação com o sócio. Marcelo pode, sim, nesse momento, nos bastidores se fala em aclamação dele dentro do Conselho Deliberativo do Grêmio. O que aconteceu nessas 48 horas? Por que o Marcelo, na quarta-feira, disse que não seria mais candidato e por que ele voltou atrás? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo, a partir de agora. A mensagem que ele colocou nas redes sociais, no início da tarde dessa sexta-feira, ela indicava com todas as letras, mas ela não era literal. O Marcelo não disse, em um primeiro momento, tô de volta, minha candidatura tá aí e tal. De novo, a mensagem indicava isso, mas ela não era literal. Fui falar com o Marcelo, fui falar com as pessoas que estão na campanha e o próprio Marcelo me disse, eu perguntei a ele, posso dizer que tu voltou com a tua candidatura? E ele disse, com certeza. Posso dizer que tu também vai estar na chapa do teu grupo político para o Conselho Deliberativo? E ele disse, sim. Então ele vai estar na chapa, ou seja, ele vai participar dessa primeira parte da eleição, que era uma dúvida que se tinha, e ele também está confirmando que vai voltar a ser candidato à presidência. Isso causou, obviamente, um novo choque, mas quem acompanha o canal já tinha visto eu falar aqui que havia uma ideia nos bastidores de tentar mudar o cenário, reverter o cenário, e na live dessa sexta-feira pela manhã, uma mensagem chegou dizendo assim, se tu tivesse que apostar, o que tu apostaria? Eu digo, olha, sentimento nenhuma informação, eu aposto que ele vai ser candidato, de novo. Se confirmou. O que eu fiquei sabendo dessas 48 horas aí, dessa mudança do Marcelo, né? Ele recebeu o Antônio Dutra Júnior, que é o líder da articulação política da campanha dele, e ao longo da quinta-feira ele ficou muito sensibilizado com a mensagem, com as mensagens de vários torcedores do Grêmio. E ao mesmo tempo, ele também considerou a relação com Celso Rigo. Celso Rigo, que está junto com o Marcelo desde o início dessa articulação, né? Celso Rigo e Marcelo Marques são os frentes dessa movimentação, dessa chapa à presidência, né? E ele considerou muito a relação com o Celso Rigo, a disponibilidade que o Celso Rigo teve, o apoio do Celso Rigo em todos os momentos, inclusive nesse momento que o Marcelo colocou como um momento de desabafo, de estresse, né? Então a relação com o Celso Rigo e a figura do Celso Rigo também pesou para que o Marcelo voltasse atrás e dissesse, não, vamos lá e vamos retomar a campanha. O primeiro efeito aqui é uma surpresa geral nas outras pessoas envolvidas na eleição, porque ninguém imaginava que isso fosse acontecer na sexta-feira. Na sexta-feira pela manhã havia um clima assim, ele está considerando, mas talvez ele fique fora da eleição do Conselho Deliberativo e apareça só na eleição à presidência. Isso pode acontecer pelo Estatuto do Grêmio. Então, muita gente foi pega de surpresa. Muita gente mesmo. De todos os lados, né? Ao longo da quinta-feira se articulou inclusive uma chapa, a chapa do Marcelo se articulou para colocar Celso Rigo como número 1 e trabalhar a imagem do Celso Rigo. E aí nessa sexta-feira, no início da tarde, a própria chapa mudou, né, para Marcelo Rigo e Celso, Marcelo Marques e Celso Rigo juntos, né? O Grêmio é nosso, ou seja, somando as duas forças, não retirando mais o papel do Celso Rigo nessa chapa ao Conselho Deliberativo, mas também colocando o Marcelo Marques ali, por toda a simbologia, a figura que ele tem junto com o torcedor. Tá? Existem arestas a serem aparadas, mas coisas muito menores, né? E o Marcelo Marques volta à disputa presidencial. Eu quero citar aqui um contexto, tá? Antes da quarta-feira, 27 de agosto, quando o Marcelo Marques disse no sala de redação que estava desistindo, ele já tinha pensado em desistir pelo menos outras 2 vezes. Porque ele sentiu que o ambiente ele era difícil, porque ele estava tomando conhecimento de outras coisas, e no fim ele disse assim, não, vamos lá.
pela relação com o Celso Rigo, pela mensagem que ele recebeu nas redes sociais, pelo apoio que ele recebeu de vários gremistas, ele vai em frente. Comenta aqui o que te parece, né? Como é que tu recebeu essa notícia da volta do Marcelo Marques, que agora, repito, existe nesse momento, a primeira leitura é, ele parte para ser aclamado como presidente do Grêmio. Por quê? Denis Abraão já disse para a GZH que está retirando a candidatura, Paulo Calef nunca chegou a colocar a candidatura de volta no páreo, e nesse momento a leitura é, o Marcelo Marques tem muita força e ninguém vai querer colocar contra o Marcelo Marques. Então a leitura nesse momento nos bastidores é, ele vai ser aclamado presidente do Grêmio. Isso é uma leitura de agora, horas depois do impacto dele ser confirmado de novo como candidato à presidência do Grêmio, tá? Então, quero ler o teu comentário, o que tu acha sobre o Marcelo Marques voltando com a candidatura menos de 48 horas depois de dizer que estava fora. Algumas pessoas vão dizer assim, pô, mas ele foi, voltou, mudou de ideia. E outras vão dizer assim, cara, ele está mostrando o gremismo dele, ele está bancando a ideia e ele está expondo as picuinhas políticas, né, as desavenças e tal. Então eu quero ler o teu comentário, qual é a tua interpretação desse fato. O Marcelo está de volta, é candidato e ele parte para ser aclamado presidente do Grêmio. Não muda em absolutamente nada o calendário, o cronograma da eleição, e essa primeira eleição que está se materializando nessa sexta-feira com a inscrição das chapas é para o Conselho Deliberativo, que o Marcelo participa. O Marcelo hoje ele é sócio do Grêmio, mas ele não é conselheiro, e a partir dessa eleição ele pode e deverá se tornar conselheiro do Grêmio. Isso não impede, se ele não for conselheiro, ele pode ser presidente, mas sendo conselheiro, ele também se insere na política de vez, não só com a candidatura à presidência. Tá bem? Eu quero te fazer um convite. Se tu chegou no canal pela primeira vez, pode te inscrever e ativar as notificações, porque eu vou colocar um vídeo nas próximas horas falando sobre a política do Grêmio, desenhando o cenário todo, te contando quem é quem nesse tabuleiro de xadrez, nessa disputa dentro do Conselho Deliberativo que vai desaguar na próxima gestão do Grêmio. Eu vou mostrar quais os nomes dos movimentos políticos, quem são as figuras de destaque, quantas cadeiras tem no Conselho Deliberativo e qual é a movimentação. Então, te inscreve no canal e fica atento que eu vou soltar o vídeo nas próximas horas. Beleza? Marcelo Marques está de volta, uma nova reviravolta. Que semana, hein? Que semana! Comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!